Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Uno eu vou falar um pouco sobre o que anda acontecendo no país. É o seguinte, hoje foi muito onda, velho. Foi um dia muito onda, porque foi preso esse hacker, né? Que, segundo a própria Polícia Federal e o próprio Moro, em sua megalomania esquizofrênica, né, velho? Disse que grampeou celulares do STF, até do próprio ex-presidente, o STF ímpio. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, véio. Porque o que bateu mesmo, velho, é a megalomania assim, esquizofrênica desse cara, véio, de Moro. Véio. Porque ele viu o tamanho do arquivo, entende? Da quantidade de provas que o hacker tem. E que mesmo que não seja o hacker do Intercept, apesar de ter sido muito evidente assim no Twitter do Glenn e tal, a maneira como ele falou, me pareceu mesmo que era a mesma fonte. Mas mesmo que não seja, ele viu que o arquivo era tão grande que tinha até grampeado muito maior até do que o da Vaza Jato, né? É o que parece. E que tinha até grampeado o do STF, alguns ministros do STF e até o próprio presidente. E eu acho que ele endoidou, man, que ele ficou perplexo demais, que ele viu que ele ia cair ainda mais rápido por causa daquilo e abriu a boca para pedir para a Polícia Federal para destruir as provas. A famosa vaidade, né? Que loucura, man! Que cara doido, velho. Ele chega pra PF abertamente e diz, não, essas provas vão ser destruídas e ainda fala no meio da imprensa para todo mundo ouvir e ficar falando disso. Você entende o quão isso tá esquizofrênico com relação ao sistema, meu? Nem tem esse poder. O sistema tá em queda, assim, a todo momento, meu. E isso é tão evidente que eles fazem a gente ficar perdendo tempo com esse tipo de marionete, entende? Com esse tipo de coisa, velho. Falando sobre isso, entende? Mas a real é o que se diz e se auto-intitula e o desgoverno ímpio dá esse papel a ele de ministro da injustiça, né? Porque não é a real justiça. Como é que um cara desse pode ser ministro da injustiça de um sistema como esse, velho? Ainda hoje. Depois de ter dito que vai, ou que quer destruir as provas. E aí vai lá, Marcos Aurélio me fala que não, você não vai destruir não. Hein? Sabe, é a mesma coisa da própria PF que negou fazer isso. Ou seja, a queda dele é ainda mais rápida, né? E engraçado, porque realmente o amanhã vai ser ainda mais pior para eles, pior para os ímpios, sabe? E é engraçado tudo isso, velho. Sabe, às vezes eu dou gargalhadas das burrices de Bolsonaro. Eu olho aquilo dali, qualquer pessoa falou alguma merda que ele disse, alguma besteira, imbecil. Mas enquanto isso, estão vendendo a Petrobras, velho. 15% da Petrobras vendida em menos de uma semana, entende? E esses caras realmente acham que eles estão fazendo um bom negócio, né, man? É engraçado isso. Porque eles... É exatamente o que eu tenho falado aqui no canal direto. Que é a falta de perspectiva de um futuro capitalista, entende? Porque quando realmente se vive em monarquia, quando realmente se vive a real democracia, o povo entende que tudo é do todo, entende? Que você não precisa tirar sangue da própria terra para poder andar de carro. Entende? Você não precisa destruir o planeta botando mais CO2 ainda na atmosfera, sendo que a obrigação sua como homem ou como mulher é viver bem com a própria natureza, entende? Porque se você não vive bem com a natureza, você morre. Porque o salário do pecado é a morte, entende? Ao votar, você colhe a morte. Porque o salário do pecado é a morte.
Porque nega a palavra do Cristo. Porque aceita outro Senhor. Entende? Porque nega o governo do Pai dentro de ti. Porque aceita a falácia constitucional, entende? Porque não entende a real justiça, que é viver o logos dentro de ti, a monarquia, a real democracia, entende? Então tudo isso acontecendo nessa semana e é necessário falar, velho. Sabe? Como um cara que é megalomaníaco, assim, esquizofrênico como o Moro, que acha realmente na cabeça dele ali que ele tinha esse poder de destruir as provas que provavam que ele é um corrupto ladrão, entende? Mas já tá aí escancarado, todo mundo tá vendo, man. O cara roubou 4 mil todo mês de auxílio moradia tendo casa, man. Como é que um cara desse pode ser juiz? Fazia conluio com o Ministério Público para prender as pessoas que ele queria prender, man. Apesar de que, por exemplo, o Lula é tão culpado pelo genocídio quanto ele mesmo, o próprio Moro, o Bolsonaro. 13 anos sem auditoria da dívida, pagando mais de 50% do orçamento para os bancos, para os esquizorrentistas, para o próprio, entre aspas, total aqui, imperialismo americano, entende? Para os banqueiros de lá de fora, que foram os mesmos que cobraram uma dívida com Portugal para o Brasil ser independente, a gente teve que pagar uma dívida com os Rothschilds, tá ligado? De Portugal. E a gente quer tudo de volta. O povo quer tudo de volta e a gente vai tomar. E a real é essa. Sabe? Então, por hoje é só. Eu vou colocar mais vídeos no domingo. E até lá a gente vai ver o que mais acontece. Até mais.